meditação, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. E sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, vamos ver se a gente chega lá, né? E sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amém? Para a vossa meditação. Amados, abra as vossas Bíblias em Isaías 53. Estava meditando e Deus colocou esse texto, essa mensagem no meu coração. Já tive a oportunidade de falá-la uma vez na congregação, já faz alguns anos. Mas gostaria de compartilhar com todos que nos escutam nesta noite. Isaías 53, versículo de número 4 e o versículo de número 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero vos falar nesta noite a respeito dos benefícios da cruz de Cristo. Deus, quando criou o ser humano, a Bíblia diz que Ele criou o ser humano perfeito e ordenou ao primeiro casal, dizendo: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus falou isso, deixou diante do homem, daquele casal, a possibilidade de obedecer ou de desobedecer. Deixou o caminho da vida e o caminho da morte. Pois Deus havia determinado, no momento em que falou para o casal: no dia que você me desobedecer, você morrerá. Eu sempre costumo dizer que a palavra morte significa separação, cessar e partida. Ela pode ser espiritual, física e eterna. No momento em que aquele casal desobedeceu, de imediato aconteceu a separação de Deus daquele casal. Porque a palavra vida, que tanto falamos, conforme a Bíblia Sagrada, significa isso aqui: Deus e o ser humano. A presença de Deus no ser humano é que se chama vida. E no momento em que aquele casal desobedeceu, Deus disse a ele, avisou: no dia que você me desobedecer, você morrerá. E quando aquele casal pecou, Deus saiu do ser humano de imediato. E essa morte, ela foi de consequência eterna. A partir de todos, uns vão mais cedo, outros mais tarde, mas um dia cessa. E o corpo é humana, porque a partir do momento em que aquele casal pecou, desobedeceu, todos que nasceram a partir dali, nasceram com essa consequência, essa natureza pecaminosa, decaída do pecado. E por isso que Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus.
Romanos 5,12 vai dizer que por conta da desobediência de um homem, a morte passou para toda a raça humana. E é por isso a razão que todos de fato estão em pecado. Mas Deus também não foi pego de surpresa, porque Ele já havia preparado um plano de salvação para resgatar o homem após o pecado. E Deus diz a Bíblia Sagrada que teria que ser uma vida por outra vida. E tinha que ser ser humano por ser humano. Mas como ser humano não havia nenhum em condição de substituir o outro, porque a ordenança divina, a determinação de Deus era que tinha que ser alguém sem pecado, perfeito, imaculado, sem mancha. E mas Ele mesmo, olhando do céu à terra, diz a sua palavra que Ele não viu um sequer que pudesse assim fazer. Então Ele mesmo estendeu a mão para a humanidade, trazendo a salvação através do seu Filho Jesus. Glória a Deus. E aí vem Isaías e começa a nos dizer que Ele foi moído por conta dos nossos pecados. No momento em que Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço exigido por Deus. Sendo Deus, veio para o ventre de Maria, e ali foi formado um corpo para Ele. Ele nasce como um ser humano comum, porém sem pecado, porque veio direto de Deus. E no momento em que Ele cresce, Ele assume o que aqui já havia sido profetizado. O castigo que nos traz a paz, Ele assumiu. A porta da salvação se abriu. A promissória de dívida que o ser humano tinha passou a estar na mão dele, porque lá em Colossenses você vai ver que todos estavam presos pelas potestades das trevas, éramos escravos do diabo, porque todos aqueles que vivem no pecado são escravos do diabo. Mas a Bíblia também diz que a salvação vem através do seu Filho Jesus, porque a vida eterna é dada através dele, porque foi ele quem pagou o preço que Deus cobrou, exigiu, que porque nele não havia pecado, então ele assume a cruz, e na morte ele ressuscita, vencendo a morte e o inferno, abrindo a porta da salvação, pegando aquela promissória de dívida e ficando em suas mãos. E no momento em que alguém se chega a ele, aceitando a ele como Senhor e Salvador, ele pega aquela dívida, rasga, joga fora, escreve o nome no livro da vida, e o Espírito Santo volta para aquela pessoa. E nesse momento, quando você permanece em comunhão com Deus, se você partir para a eternidade, você vai para lá junto com Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Gostaria muito de ir além, mas já foi falado aqui nesta noite que há outros para pregar. Mas eu gostaria de trazer alguns pontos. O benefício da cruz de Cristo. E quando se fala em cruz, não é aquela de madeira que ele estava pendurado. Se você vê lá em João, capítulo 19, no versículo de número 17. Aqui fala que ele levou nas costas a sua cruz. Mas essa cruz aqui era de madeira. A cruz de Cristo foi a sua humilhação. Foi ele suportar a incredulidade dos homens, e até hoje ele suporta isso. Ele, sendo rico, se fez pobre. Foi considerado como um criminoso, porque todos que morriam na cruz eram tidos como desprezados pela sociedade, como alguém que não tinha nenhum valor. Mas a Bíblia diz que ele suportou tudo isso, porque ele estava vendo a mim e a você, nesta noite aqui reunido, para ouvir esta palavra, e você saber que ele morreu porque te ama e quer te salvar. Glória a Deus. Verdade.
Verdade, meu Deus. A incredulidade, a humilhação, tudo isso ele suportou. E isto é que se chama a cruz de Cristo, o seu sacrifício por nós. Por isso que em Lucas capítulo 14, versículo de número 26 e o versículo de número 27, Jesus diz para nós nesta noite: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai ou mãe ou mulher ou filho ou irmãos ou irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz do crente, do cristão, é a renúncia de forma voluntária e total para seguir os passos do Mestre. Então, quando você se entrega a Cristo, você passa a ser chacota também. As pessoas passam também a te humilhar, passam a dizer que você quer ser santo, passa a falar coisa com coisa, enfim, zombando, criticando. Mas assim como o Senhor passou toda essa humilhação, também nós passamos aqui, mas temos a certeza de um dia encontrar com Ele nas nuvens do céu e habitar nas nuvens com Ele para todo sempre, porque Ele mesmo falou que viria buscar o seu povo para estar junto com Ele aonde Ele está. Esta cruz de Cristo, ela trouxe benefícios. A primeira delas, nos colocou no lugar de príncipes. Todas as bênçãos das regiões celestiais, em Efésios 1 e 3, você vai ver que todas as bênçãos espirituais passou a estar à disposição daqueles que agora seguem a Cristo. A dívida do perdão do pecado, Colossenses 2 e 13, foi paga, quitada. A remissão dos pecados, a liberdade do domínio de Satanás. E agora pertencemos a Deus. Porque aquele que vive no pecado, como já falei, pertence ao diabo. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Mas no momento em que você entregou-se para Cristo, antes estava longe, agora passou a estar perto. Antes não era família de Deus, agora é. Antes propriedade do mundo, mas agora propriedades de Cristo. Amados por Deus, Ele nos livrou da maldição e da ira divina que vai cair sobre a terra daqui uns dias, porque tudo nos mostra que Jesus está voltando. A natureza, as nações, a sociedade, o comportamento humano está proclamando e dizendo que Ele vem. Glória a Deus, é verdade. Mas aqueles que estão com o Senhor têm a garantia do consolo durante a peregrinação aqui na terra. Para terminar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai nos dizer que Jesus nos garante a ressurreição e a certeza de vida eterna. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 13. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus tornará a trazer com Ele. Essa certeza está enraizada em nossos corações. E por isso que a igreja grita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, está bem pertinho disso acontecer, porque o mundo está de cabeça para baixo. Mas enquanto a Bíblia nos fala que quando a igreja não puder mais ficar aqui, o Senhor vai raiar nas nuvens, nós vamos subir, e quem subiu, subiu. Mas nesta noite aproveita a oportunidade que Deus está te dando, e que Deus nos abençoe.